Hoje a gente recebe a Patrícia Mello, uma querida escritora, amiga do Sempre um Papo, que já lançou outros livros aqui conosco. Ela escreveu 11 livros, a maioria deles já publicados também em vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti, na categoria Romance por Inferno, além de ser muito premiada no exterior também. Patrícia Mello, por favor. Bem-vinda. Patrícia vem direto da Suíça, gente, onde ela mora atualmente. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no Sempre um Papo. Antes da gente começar a entrar na história desse novo livro, queria que você falasse um pouco sobre você, sua trajetória na literatura, como que você entrou por esse caminho. Bom, já é uma longa jornada. Meu primeiro romance eu lancei em 94, foi Água Tofana, e eu vinha do cinema e da televisão, né? Eu comecei minha vida profissional como roteirista de cinema e televisão, e escrevi muitos roteiros durante alguns anos, assim, na fase inicial da minha carreira, e num determinado momento eu senti que era no Brasil sempre foi muito difícil, né, você trabalhar com cinema e televisão, porque são projetos caros, demora muita aprovação, você depende de muita gente, depende de budget, depende de captação. Então houve um momento ali no início da década de 90 que eu falei, eu quero um trabalho que eu consiga me realizar mais, e que eu não seja só uma parte do processo, mas que eu seja o processo. Aí eu escrevi Água Tofana, que na época eu nem sabia exatamente ainda se eu ia publicar ou não e tal. E meu primeiro editor foi o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, e de lá para cá foi depois Matador, Elogio da Mentira. Ainda no início da minha carreira como escritora, eu me dedicava bastante ainda à escritura de roteiros para cinema e para televisão. Depois eu diminuí muito o ritmo, cada vez mais eu tenho me dedicado à literatura, que eu acho que é a minha praia, é onde eu me sinto à vontade, é onde eu sinto que eu posso me realizar mais como criadora. E desde o início você já foi para a literatura policial? O que te encanta nesse gênero? Na verdade, eu acho que o denominador comum da minha literatura é a temática. São temáticas ligadas às patologias urbanas, sabe? Eu sempre me interessou a questão da desigualdade social, da violência, da vivência dentro de uma cidade onde há milhares de problemas, né, como a própria violência e sempre assim. Hoje eu ainda estava falando, sabe, há uma ilusão assim por parte do público por parte do leitor, de que a gente escreve sobre temas que nos fascinam, mas na verdade eu acho que acontece uma outra coisa. Eu acho que a gente acaba escrevendo sobre temas que nos apavoram, sabe? Então a minha literatura desde sempre foi focada na questão da violência. Por quê? Porque essa questão da violência, para mim, ela é um tema que permeia um outro tema, que é o tema da morte, da finitude, e são questões que são centrais na minha literatura também. Então, na verdade, quando se fala, você está trabalhando com a temática policial, eu digo não é exatamente com a temática policial. Eu considero até que Fogo Fato é meu primeiro romance policial mesmo, porque o romance policial, a gente sabe, tem uma escola, né, que tem com vertentes diferentes. Você tem a escola inglesa, você tem a escola americana, e a minha literatura, ela não segue nenhum padrão, sabe? Eu nunca trabalhei assim com personagens que são
clássicos dentro da literatura policial, como o detetive, né, ou elementos também que são estruturais dessa escola, que é o mistério, né, a lógica dedutiva. Nada disso é importante na minha literatura, né? Mas há sempre o tema da violência, há sempre há sempre uma questão social que me interessa, e são sempre questões ligadas à ideia de morte, à ideia de finitude, que são as questões que me mobilizam e que me fazem escrever. Como que você chegou agora a esse tema, né? Ao feminicídio, que tem tudo a ver com isso tudo que você acabou de dizer, né? Eu acho que na verdade foi um convite da editora Leia, que me encomendou um romance, né? Me convidou para escrever um romance, mas com total liberdade e tal. No entanto, sugerindo que eu abordasse algum aspecto da realidade da mulher brasileira. E eu achei interessante o convite, mesmo porque quase a totalidade dos meus romances tem um protagonismo masculino. Então eu falei, bom, isso é interessante. Acho que eu tenho poucas, assim. Eu tenho a Azucena no Fogo Fato, que é, né, narrado na voz dela, e tenho o Aquatofana também, um personagem de uma das novelas que é um personagem feminino. Então eu achei interessante pensar nesse... Eu pensei assim, o que vai me interessar? Sobre o que eu gostaria de escrever no que diz respeito à situação da mulher no Brasil. E hoje o que a gente vê é uma situação bastante trágica para nós mulheres, né? Nós somos o país que ocupa o 5º lugar no ranking dos países feminicidas, né? Nós perdemos assim para Guatemala, para Colômbia, para a Rússia só. Há uma matança de mulheres terrível que acontece hoje no Brasil. Eu quis entender essa realidade. E esse foi o ponto de partida do romance. E eu li numa entrevista sua que inicialmente o livro, a protagonista seria uma matadora de saias, né? A primeira ideia que me ocorreu assim, foi, na verdade, fazer uma versão feminina do meu romance, O Matador, né? Que O Matador é um romance que Michael, né, o protagonista, num determinado momento da vida dele, ele sai cobrando da sociedade tudo que ela lhe deve, né? Dinheiro, emprego, educação, mulheres, né? Ele faz um acerto de contas com a sociedade. E a primeira ideia que me ocorreu foi falar, e se eu fizesse uma matadora, né? Um personagem que sai cobrando dessa sociedade patriarcal tudo que lhe é negado, né? Segurança, emancipação, qualidade de vida, autonomia, liberdade. Mas foi uma ideia bastante... Eu achei que no fundo, era usar a mesma lógica, só que invertida, a mesma lógica patriarcal invertida, né? Seria uma mulher que sai aí também cometendo homicídios. Então, eu achei que foi um delírio, né? um inicial, mas que, de uma certa forma, se incorporou na escritura do romance, né? Tem uma parte no Mulheres Empilhadas, que é uma parte onírica, em que a minha personagem, que é uma advogada paulista, que está sofrendo para fugir de uma relação abusiva, ela vai para o Acre cobrir uma série de julgamentos que estão ocorrendo num mutirão de feminicídio que o sistema judiciário está promovendo. E lá ela passa a frequentar os rituais do ayahuasca numa aldeia indígena. E essa bebida, ela é uma bebida praticamente alucinógena, né, que os índios usam para se conectar com seus antepassados, né? Eles falam que é a bebida para você conversar com os mortos, né? Então, uma parte do meu livro é uma parte onírica em que ela forma com personagens da floresta, tudo é um sonho, né? Ela forma com as Amazonas, né? Não sei se vocês sabem, mas tem uma lenda muito bonita das Amazonas, que elas
cortavam, extirpavam um seio para ajustar as armas com as quais elas lutavam contra os homens opressores. E elas tinham sociedades de mulheres dentro das florestas, né? Eram as Icamiabas, que viviam só entre elas, os homens eram excluídos dessa sociedade, e elas só traziam os homens para essa sociedade para procriar, e se nasciam homens, eles eram devolvidos aos machos, né? Expulsos dessa comunidade. Então eu usei toda essa lenda das Icamiabas para formar uma sociedade de mulheres vingadoras, que é a ideia da matadora. Então essas mulheres ali se reuniam, discutiam e perseguiam os homens que escapavam dos julgamentos. Esses homens que cometiam feminicídios e saíam livres dos tribunais eram perseguidos por essas mulheres, julgados e, enfim, eu não vou fazer spoiler aqui, né? Mas, enfim, essa ideia da mulher vingadora entra no romance assim como uma parte onírica. E Amazona significa mulher guerreira, né? Exatamente, né? São as Icamiabas, né? As Icamiabas são as Amazonas, né? Lá na orelha do livro diz que nós mulheres pertencemos à mesma família, né? Independente da classe social, geograficamente, socialmente, né? Então, o que nos torna iguais? No que diz respeito ao livro, é o fato de sermos vítimas dessa matança, entendeu? É nesse aspecto que eu falo que somos todos, porque não há o feminicídio, ele é um crime democrático, ele atinge de forma igual a mulher de baixa renda, a mulher de classe média, a mulher emancipada. Não há uma parte da sociedade que é mais afetada por esse tipo de violência, né? É nesse sentido que nós somos todas iguais, como vítimas dessa violência. O romance é um romance com personagens reais, né? No início do livro, você inicia o capítulo, né, os capítulos com Morta Pelo, que é real, né? São casos reais que você cita ali. Como que foi esse processo de pesquisa? O leitor, ele identifica ali o que é realidade e o que é ficção? Completamente. Eu fiz uma pesquisa muito grande junto com a jornalista Emily Cohen, que ela foi a campo e fez um trabalho fabuloso de pesquisa. E há uma parte muito real no livro, mas eu até brinquei hoje com uma amiga, eu falei, olha, esse livro é o seguinte, ele tem rabo de cachorro, pata de cachorro, focinho de cachorro, late, mas não é cachorro, é ficção. Então, eu uso muito a realidade, mas é uma fábula, né? É a história, como eu disse aqui, de uma jovem advogada que sofre uma violência, tem na sua história, na história da sua família, uma tragédia, né? A mãe dela foi morta pelo pai dela, foi assassinada pelo pai. E essa garota, a partir dessa violência que ela sofre com o próprio namorado, ela vai atrás da sua própria história para recuperar a memória dessa tragédia familiar e, a partir disso, reconstruir a sua própria identidade. Na verdade, é uma fábula sobre a reconstrução da identidade dessa personagem a partir de uma violência doméstica. E no início ela mesma sofre essa violência, né? Foi a partir do namorado ser violento com ela está fugindo de uma violência, né? Para buscar a violência do passado. Na verdade, quando ela está numa festa um dia, o livro começa, sem fazer spoiler, mas o livro começa com ela com um namorado legal, ele é promotor, ela é advogada, os dois se dão muito bem, ele é um cara culto, carinhoso, inteligente, ela fala, sabe, era tudo que eu queria em termos de relação afetiva. E ali, ele está um pouco alcoolizado, numa discussão por causa de ciúmes, ele sobe o tom e dá um tapa na cara dela. Esse tapa reconecta ela com a tragédia da mãe,
que, quando ela tinha 4 anos, foi assassinada. Então, ela imediatamente assim, se sente conectada com a mãe, né? E vai buscar a memória dessa, que é uma memória que foi já deletada, né? A família, logo depois da morte, ela foi a pessoa que assistiu o crime e que contou para os avós, né, que o pai assassinou a mãe. Só que ela esqueceu esse passado, né? Foi como é comum numa tragédia, né? As pessoas geralmente perdem a memória das tragédias. E o livro é isso, ela vai, enfim, mergulhar nessa história das mulheres e da violência que as mulheres sofrem no Acre, né? Nesse tribunal onde vários casos de feminicídio estão sendo julgados, e na mesma jornada que é buscar a sua própria história, a lembrança desse assassinato, como ele se deu, a recuperação da imagem da mãe dela, né? Ela vai... É uma jornada em busca da sua própria história. Gente, quem quiser fazer pergunta, nós temos o microfone aqui, ali. E ela. Boa noite, qual é o nome do senhor? Boa noite. Meu nome é Modesto, eu sou professor de física. Olha. E eu gostaria de fazer 2 comentários. Um deles eu acho que vocês não vão gostar. Mas o primeiro é o seguinte: eu espero, por exemplo, em 3 papos anteriores, ficou claro que o acaso tem muito a ver com a vida dos escritores. Não precisa nem de eu citar quem. É possível que tenha havido com você também. Mas à parte, essa coisa masculino e feminino, tem uma coisa que cria problema em todos nós, que é a possessividade. Assim, quando ela fez o comentário das Amazonas, que significa uma mulher guerreira, eu, assim como você, teria falado a mesma coisa, fruto da possessividade, de dizer não é as carnes, não sei o que, tá? Quer dizer, de suplantar aquilo que o outro tinha dito. Pode ser um homem ou mulher. Porque parece uma coisa assim, essa defensividade, ela parece ser um tipo de defesa da gente, como se fosse farinha do mesmo saco. Percebe o que eu quero dizer? Percebo, mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que numa sociedade patriarcal como a nossa, a violência faz parte do ethos do ethos masculino, não feminino. A mulher não mata, é o homem que mata, entendeu? Então não dá para você colocar, não é farinha do mesmo saco. São sacos bem diferentes, são farinhas bem diferentes. Eu não concordo com você, não. Eu acho que nessa sociedade que a gente vive, é o homem que comete essa violência contra a mulher é vítima. Isso, para mim, ficou bem claro na pesquisa, sabe? A gente tem os números assustadores, eu falo que são números de guerra, são 13 mulheres assassinadas por dia, entendeu? Então, eu acho que são farinhas de sacos diferentes. Alguém quer fazer pergunta? Eu quero. Na verdade, é uma pergunta, mas antes eu queria dizer que você, como mulher, como escritora, é uma inspiração muito grande para mim. Eu sou romancista, estou no início da minha carreira. E, assim, todas as minhas protagonistas são majoritariamente mulheres, exceto em alguns contos, o protagonista é homem por causa do contexto, da ideia central. Mas, assim, quando eu crio uma personagem feminina, ela é um complemento para mim. Eu projeto nela coisas que eu gostaria, atitudes que eu gostaria de tomar, coisas que eu gostaria de fazer, o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Então, eu queria saber de você, quando você cria uma personagem mulher, quando você cria uma personagem feminina, o que que te leva a criar ela? Como nasce aquela criança, entendeu? Era isso que eu queria saber. Ela vem de onde? Ela vem de dentro de você ou ela vem de fora? É uma inspiração das pessoas à sua volta? Sabe que eu falo que sempre fica um pouco da nossa carne no arame farpado da nossa ficção, sabe?
eu me vejo em todos os meus personagens. E me vejo nessa protagonista também, sabe? Porque toda mulher tem o seu próprio repertório de violência, né? Então, essa personagem... Eu também tenho o meu, né? Então, há muito de mim nessa personagem, mas ela é uma ficção, né? Ela é uma construção, ela tem elementos de pessoas que eu conheci na vida. De uma forma geral, todo personagem que eu crio, ele não é totalmente ficção, porque ele tem pedacinhos da observação. Eu acho que isso é uma coisa importante assim, dentro do ofício do escritor, sabe? Você não trabalha, o escritor não trabalha só com a realidade, né? Tem uma parte importante que vem da sua observação da sociedade, a observação da experiência humana, das relações humanas. E é lógico que quando você vai criar, tudo isso vai ali para o seu caldeirão, entendeu? Eu me uso também, eu uso a minha própria carne, mas eu uso muito da minha experiência, né? E da minha observação. Obrigada. Alguém mais? E o título do livro, Mulheres Empilhadas? Você, como que surgiu essa ideia do título? É o retrato de uma sensação, sabe? Quando eu estava escrevendo o livro, a sensação que a escritura do livro se deu juntamente com a pesquisa, né? E conforme a Emily avançava na pesquisa, eu avançava na escritura do romance. E num certo momento eu comentei com a Emily que eu tinha a sensação, quando eu lia os casos que ela me trazia, que eu estava sempre lendo a mesma história. Sabe? Era sempre uma história que começava com uma relação de um casal, né? Uma mulher que durante um período confia nessa pessoa, ela tem uma relação amorosa, uma relação íntima, enfim, e a partir de um certo conflito, essa relação passa a sofrer violência verbal, né? Essa mulher passa a sofrer violência verbal, depois violência física, e isso vai num contínuo de violência que a gente só vê quando ela é letal, né? Então, a sensação que eu tinha é que eu estava rodeada de cadáveres de mulheres com a mesma história. Então, daí que veio o título de Mulheres Empilhadas, né? Essa ideia de pilhas, né? Uma coisa que desvaloriza o conteúdo, né? Qualquer pilha de livro, pilha de pratos, né? O próprio fato do empilhamento é uma perda do valor, né? daquele elemento que constitui a pilha. Então, era uma imagem também que mostrava a própria falta de valor e de significado da vida da mulher na nossa sociedade. Quanto tempo para escrever esse livro, esse processo de pesquisa todo e para ter, desde o início até ficar pronto, Patrícia? Esse livro foi um jorro, assim, ele foi engraçado, porque os processos de criação nunca se repetem, sabe? O meu livro anterior, Gog e Magog, que foi um romance muito mais curto que esse, um romance sobre essa polarização da sociedade que a gente vive hoje. Mas é um romance que foi difícil, ele vem em gotas, foi complicado, assim, eu sofri muito para escrever, porque ele não saía, era um romance que eu pesquisava, eu avançava, e tudo que eu escrevia eu não gostava. Esse livro foi o contrário, ele foi um jorro, assim, sabe? Eu só escrevi com a liberdade que eu escrevi, com a velocidade, com a vertigem que eu escrevi esse romance Mulheres Empilhadas, Aquatofana. Eu falo que Aquatofana, que foi meu primeiro romance, foi assim um processo de irresponsabilidade. Foi um livro completamente não construído. Eu escrevia um capítulo sem saber o que ia acontecer no capítulo seguinte. Foi uma vertigem. Eu escrevi em 2 meses a Aquatofana. Qual que é a história do Aquatofana? Aquatofana são 2 novelas. É a história de um homem que quer cometer um assassinato. É a primeira parte da novela. E a segunda parte é uma mulher que quer se matar. E é uma espécie de história de amor entre essas 2 figuras bizarras. Mas foi um livro assim...
foi escrito realmente com inspiração, sabe? Depois que eu aprendi na literatura que a inspiração é só parte de um processo e que às vezes ela é totalmente ausente. Mas nesse livro Mulheres Mulheres Empilhadas, novamente eu tive isso. Foi um livro que eu fiquei... Foi um processo de escritura muito inspirado, sabe? Foi um pouco mais. E foram 6 meses assim, um trabalho grosso do livro, assim, eu escrevi em 6 meses, foi um vômito. Aí depois eu voltei, né? Tem sempre a reescritura. Você já tinha... No total foi 1 ano, mais ou menos. E você já tinha história na cabeça, assim, de onde partiria essa protagonista, para onde que ela iria depois, a escolha do Acre? Você já desenhou tudo? Primeiro, como que é seu processo de criação, assim? Como que foi o processo para esse livro? Eu só comecei a escrever quando eu realmente tinha já essa estrutura. Aí eu já sabia que eu queria a história no Acre. Por que no Acre? Porque no Acre eu não ia fazer um retrato só de uma mulher, que é uma mulher urbana, como essa jovem advogada que trabalha no escritório, nos jardins. Eu não queria fazer que é da classe média, eu não queria fazer um retrato dessa mulher. Eu queria fazer um retrato das mulheres, das vítimas, e que tem perfis muito diferentes. Então, o Acre, ele me dava esse cenário, porque ali você tem as mulheres indígenas, você tem os povos ribeirinhos, você tem a mulher que vive na cidade, em Rio Branco, e no Acre. Então, dava para fazer um painel maior. Então, mas isso tudo foram elementos que foram aos poucos se juntando na composição do livro. Falei, opa, o Acre dá para ser o cenário dessa minha nova novela. Eu vou sair de São Paulo. E aí, bom, como é que eu vou fazer para eu trabalhar essa quantidade de histórias de mulheres, né? Bom, talvez uma personagem que trabalhe com isso, né? Por isso que ela é uma advogada, né? No momento que eu escrevi o livro, realmente estava acontecendo no Brasil essa série de mutirões para trabalhar com 10 mil casos de feminicídios que estavam estagnados, né? Esperando o julgamento nos tribunais. Então, eu fui juntando elementos da realidade para minha fábula, né? Falei, olha, o Acre é interessante, a realidade dessa jurídica é interessante. Eu fui montando uma espécie foram os ingredientes com o qual eu cozinhei a minha fábula. Falar? A Lilian Silva, que está acompanhando sempre o papo pela transmissão do Facebook, ela está falando assim... Oi, Patrícia, sou sua leitora há muitos anos. Queria saber se quando você vai escrever o romance, você já sabe o final desde o começo ou se você vai conhecendo a história conforme escreve. Outra pergunta, haverá lançamento em São Paulo? Muito obrigada. Lilian, olha, quando eu começo a escrever um romance, eu preciso de saber 2 coisas. Como ele começa e como ele termina. Muitas vezes eu tenho vários nós, eu não sei como é que eu vou fazer a linha narrativa que vai unir um ponto ao outro, mas eu sei sempre como eu vou começar e sempre como eu vou terminar. E é engraçado que eu disse aqui que os processos criativos nunca se repetem, no meu caso, pelo menos. Cada livro foi uma história diferente. Nesse aspecto, nada muda. Eu sempre... É uma questão assim, que me dá segurança, saber... de onde eu parto e aonde eu vou chegar. E eu não sei como são os outros escritores, aliás, é uma curiosidade, eu gostaria também de saber isso de alguns colegas escritores, mas eu preciso desse ponto de partida e desse ponto de chegada muito bem definidos. Tem mais alguma coisa? Bom, trocando experiência aqui, geralmente para mim também funciona da mesma forma. Eu preciso, muitas vezes eu sei exatamente como um romance termina, mas eu não sei como ele começa. Acontece muito comigo, muito. Às vezes é isso, né? Você não tem... Como é que nasce um romance, né? Às vezes um romance nasce de um... Sabe que o Matador, que é esse romance que eu falei, que é um personagem que sai cobrando da sociedade, dessa sociedade injusta, o que ele não tem, né? Educação, ele sai cobrando de forma violenta. Ele nasceu de uma imagem que era assim, um dia eu estava assistindo noticiário de TV e era assim,
Aniversário da Madonna, junto com como é que se fala? Liquidação da Casas Pernambucanas, junto com chacina no Capão Redondo. Era assim, uma série de notícias que vinham, onde predominava a violência, né, de assuntos, mas que eles vinham embalados assim, com Madonna, com produtos, supermercado. Eu falei, puxa, como é a violência embalada de uma forma banal hoje, né? Como é que eu vou trabalhar essa ideia de banalidade da violência numa fábula? Então, comecei... É um percurso longo. Aí você vai... Que personagem pode personificar isso, né? E para ser o condutor dessa história? Então, cada romance nasce de um jeito, né? Mas é importante sempre, às vezes você tem essa, como você disse, uma imagem, cada autor tem o seu processo, tem uma imagem que é o ponto de partida. Eu geralmente, os meus romances nascem primeiramente como ideias, depois eles se transformam em fábulas, mas é sempre um conceito, alguma coisa que eu quero entender, sabe? No caso, por exemplo, do Aquatofana, é um trabalho que investiga a ideia de crueldade. No caso do Matador, é uma pesquisa sobre a banalização da violência. No caso do Valsa Negra, é a questão dos ciúmes. Então, sempre há um tema que ele é embrionário assim, na minha ficção. Você chegou a investigar o psicológico desses homens violentos com essas mulheres nesse livro? Para esse livro? Sim, também. A gente... perfil, né, desses homens. É um homem que ele acha que a mulher é propriedade dele. É um homem que se sente superior à mulher. É um homem que não aceita insubordinação. E é um homem que acha que a mulher é um ser inferior. Basicamente, e que é um homem violento. Entendeu? E que lida em situações de conflito com violência, e que resolve as suas situações de conflito com violência. O perfil do homem é esse. E tem um perfil da mulher que é assassinada? Elas se parecem de alguma forma? A mulher assassinada é o que a gente estava falando. Ela é a moradora da favela, é a professora universitária, é a modelo, é a atriz, somos nós, todas nós, sabe? O feminicídio é um crime democrático, ele afeta a todas as mulheres, não importa onde elas estejam dentro da sociedade. Então, os perfis são muito diversos. Mesmo no perfil psicológico, que eu quero dizer, existe algo em comum nessas mulheres? Não, eu não diria isso, não tem. O que tem em comum é uma vivência desse contínuo de violência que ela sofre, que ela tem em comum, o que elas têm em comum é isso, né? E como elas lidam com essa violência, a dificuldade que elas têm para sair dessa relação abusiva. Geralmente, nesse comportamento, elas se igualam. É muito difícil você sair de uma relação abusiva, né? É isso que eu queria explorar mais com você, sobre isso, sobre essa codependência, né? Da dificuldade delas saírem dessas relações. Tem uma explicação que eu acho muito simples. A violência sexual, né? Muitas dessas mulheres sofrem estupro marital, né? Tem um terror, vivem um terror matrimonial que é desconstrutor, né, da sua identidade, né? Mulheres que sofrem essa violência, elas têm o ego esburacado, né? O ego é esburacado por essa violência, né? E uma pessoa que tem o ego esburacado, ela tem dificuldades primeiro de enxergar a situação como ela é e de tomar atitudes, né? Outras vezes é também muito conflitante a ideia de você sofrer a violência de uma pessoa que você confia, né? Então, uma coisa é você sofrer essa violência de
de uma pessoa de fora, que você não sabe a identidade, você não sabe quem é. Mas quando você sofre essa violência do seu pai, do seu irmão, do seu marido, do seu namorado, é muito desestruturador. E desestruturador da sua identidade. Então, isso explica porque muitas vezes, porque na maioria dos casos, as mulheres não pulam fora do barco. Né? Sem falar de outros aspectos, aspecto econômico. Muitas vezes essa mulher depende financeiramente desse homem. A questão dos filhos, esse homem é pai dos filhos dela, né? É complicado você romper uma relação com o pai dos seus filhos. Enfim, é uma série de fatores. Não dá para você ter uma resposta única para essa pergunta que você me fez, mas eu acho que a resposta... Eu acho que o elemento principal é esse. A violência, ela é desestruturadora do ego feminino, entendeu? A violência que ela sofre desestrutura o ego dessa mulher e dificulta a capacidade dela de enxergar o que está acontecendo consigo mesmo. Ela tem esperança, né? A mulher tem sempre esperança de que isso foi um episódio pontual na relação. Não vai acontecer de novo, inclusive porque esse homem faz essa mulher acreditar que foi uma ocorrência pontual. Ele pede desculpa, ele volta atrás, ele passa a ser o namorado, o amante carinhoso que ele já foi um dia, entendeu? E depois esse comportamento novamente se transforma num comportamento violento. É muito confuso para a mulher isso, entender esse homem que ela vive com o médico e o monstro, né? Cada hora uma personalidade, né? Isso é difícil para a gente. Aqui, a senhora quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Geralmente os escritores, eles leem muito e muitos relatam que tem, de alguma forma, enquanto você diz que sofre influência, às vezes, do que você vive, do que você vê, também sofre influência de autores preferidos. Então, eu queria saber assim, se você tem alguma influência de algum autor clássico, algum autor que você gosta, seja contemporâneo ou antigo, clássico. E também uma vez eu vi, mas tem muitos anos, não sei nem se é verdade mais, se você, na pesquisa, foi visto se tem uma relação com a profissão do homem violento, se tem alguma profissão. Então, eu não posso nem te falar, porque tem muitos anos. Parece que, assim, com todo respeito aos policiais, parece que um terço dos policiais, eles eram violentos com as mulheres deles. Então, não sei se teria alguma relação. É isso que eu gostaria de saber. Olha, em relação à influência, eu acho que quando eu era uma jovem escritora ou uma estudante ainda, é lógico que vozes de escritores que eu admiro muito, como Machado de Assis, Rubem Fonseca, Celine, James Joyce, todos eles eram, eu não digo que eram influências, mas eles eram professores, sabe? A leitura desses autores eles me formaram, né? Então, eu não lia simplesmente, eu estudava esses autores, eu via como é que eles construíam a frase, eu via como era o repertório vocabular deles, como era o ritmo narrativo, como é que era a dinâmica da história, como é que eles fechavam os capítulos, como é que eles faziam os ganchos. Tudo isso, a leitura é para o escritor também sempre um aprendizado, não é só para o leitor que ela é um aprendizado, para o escritor também. Então, não é exatamente uma influência, assim, eu não me sentia influenciada no sentido de querer ter uma dicção semelhante ao escritor Y ou X, né? Mas havia esses escritores que eu admirava e que admiro e que foram muito importantes assim na minha formação. Depois de um certo tempo, você vai construindo o seu estilo, a sua dicção, a sua maneira de trabalhar com o vocabulário. Então, aí você
acaba se desprendendo dessa, sabe? Hoje em dia, por exemplo, quando eu escrevo um romance, eu procuro não ler nenhum autor. Exatamente porque eu não quero, sobretudo, um escritor que esteja escrevendo sobre um tema sobre o qual eu escrevo também. Então, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai desenvolvendo a própria maneira de trabalhar e tal. Então, hoje, eu me sinto um pouco imune à influência, assim. Eu tenho já as coisas que eu quero trabalhar, em termos de estilo, de narrativa e tal. Agora, essa outra pergunta sobre se há um perfil de homem, se há uma profissão onde se encontra um maior número de homens com tendências violentas e tal, eu não sei dizer isso para você. O que eu sei dizer é o seguinte, que o homem armado é um homem mais perigoso. Entendeu? Quer dizer, então, se esse... Por quê? Porque num conflito, esse homem que bate na mulher com... Ele bate na mulher com panela de pressão, com ferro de passar roupa, com a mão, com o que ele tiver disponível. Se ele tem uma arma, ele vai usar a arma, né? Então, e se ele, é óbvio que se ele é um profissional que usa uma arma, a arma está ali ao lado dele. Mas eu não vi, em termos de pesquisa, uma profissão na qual os homens violentos estão ali de forma mais evidentes. Isso eu não vi. Senhor, boa noite. Boa noite. Patrícia, aqui, João. Patrícia, eu concordo com você sobre a violência masculina, o patriarcado, isso tudo, você tem absoluta razão. Eu quero chamar a atenção para um aspecto, eu acho que envolve as duas, o homem e a mulher, que é o aspecto da moralidade. Eu acho que seria uma dimensão aí que acho que é anterior à violência. Para mim, de certa forma, toda essa violência vem desse valor moral. Aí eu estou pensando em algumas coisas como Nietzsche, por exemplo, e a tentativa de criar novos valores. Acho que enquanto a gente ficar com esses mesmos valores antigos, que não mudam nunca, a gente vai continuar com essa dimensão da violência e, no meu entender, ela só tem aumentado. Falou. É uma questão cultural, né? Esse homem violento, não é que ele nasce violento, né? Mas ele aprende a ser violento, né? Ele aprende na família, aprende com o Estado, aprende com os amigos, aprende na escola, né? Aprende como? Aprende que a mulher é burra, que a mulher não sabe fazer, que a mulher não sabe dirigir, que a mulher é inferior, que a mulher não sabe trabalhar, que a mulher deve ficar em casa enquanto ele trabalha. Tudo isso é o que a gente chama da sociedade patriarcal. E você tem razão, né? Que para você realmente não existe uma solução simples para a questão do feminicídio, que é um dos problemas mais urgentes da nossa realidade. Sim preciso de medidas judiciais, é preciso de medidas preventivas, novas políticas, políticas de proteção às mulheres. Então, e também de mudança de comportamento, né? Mudança de uma cultura, dessa cultura machista, né? Patriarcal. Tudo isso é importante no combate à violência contra as mulheres, né? Não é uma solução fácil, é um pacote muito grande. É por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, entendeu? E a gente nomear esse tipo de crime, a gente trazer ele para ser discutido na ficção e também no jornalismo, na imprensa. É importante a gente falar sobre esse assunto. É um assunto urgente da nossa realidade. Alguém? Você, boa noite. Qual é o seu nome? Bruna. Patrícia, tem uma relação no livro que você não falou ainda, que é da personagem com a avó dela. Eu não terminei de ler ainda, mas a gente percebe que a avó não tem um sentimento quando ela some para o Acre e sai de um relacionamento sem explicar nada. Apesar da avó ter tido a filha morta pelo marido, ela não vira uma chave, ela não tem um alerta. Então, eu acho que falta ainda, entre mulher para mulher, essa sensibilidade.
né? A mulher ela é muito cruel com a outra mulher, ainda. Olha, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho assim, primeiro, tem toda mulher que sofre esse tipo de violência, ela acaba construindo um silêncio em volta da vida dela. Ela tem dificuldade, ela tem vergonha de denunciar essa violência que ela está enfrentando. A minha personagem acontece exatamente isso, né? Ela leva um tapa na cara do namorado, né? Um tapa que ela define como morte moral, né? Ela fala um tapa no rosto, é quase que um assassinato moral. Ela se sente morta, né? Naquele momento que ela leva um tapa, né? Ela se sente completamente desvalorizada, né? Ela fica totalmente desestruturada. Ela não consegue contar para a avó, né? A avó não entende por que ela, de repente, se engaja num projeto no Acre para cobrir um mutirão de feminicídio. Ela não entende, quer dizer, ela até fala, bom, essa menina aí, essa minha neta, está indo atrás, é lógico que a família que vive uma tragédia como ela viveu, né, de perder a filha morta pelo próprio genro, ela também constrói um silêncio ali para proteger a neta dessa tragédia. Então, elas não se falam porque esse silêncio é um silêncio típico dessas situações familiares, de situações de pessoas que vivem essa tragédia, entendeu? Então não é que elas não falam, não é que falta sensibilidade, é quase que um recurso de autopreservação, sabe? Essa mulher precisa aprender a quebrar esse silêncio, né? E a minha personagem vai aprender, né? Ela vai ver que é importante quebrar esse silêncio para ela conseguir sair dessa história, né? Para ela conseguir ter uma história diferente da mãe, né? A mãe não conseguiu quebrar esse silêncio, né? E esse silêncio que ele começa a partir dessa relação abusiva, depois do feminicídio, depois que a família perde essa mulher, é um silêncio que toma conta de toda a família, né? A família também passa a evitar abordar essa questão, aí porque é um luto, né? Uma vivência de luto que é um luto prolongado, né? A perda de essa é uma dor que atravessa uma geração, né? Essa ausência dessa mulher, que é uma filha, que é uma mãe, que ela gera uma dor que vai marcar a vida de toda uma família durante uma geração. Então, eu não acho que é falta de sensibilidade, sabe? É uma dificuldade que essa mulher que sofre violência encontra nessa realidade. Ela vai ter que aprender a saída. Tanto que, por isso que eu digo, é sempre importante a gente falar sobre isso, entendeu? Como é que a gente sabe? Como é que a gente desconstrói esse silêncio? Falando sobre essa temática. Patrícia, eu tive, assim, recentemente uma situação complicadíssima de vivenciar, assim, perto mesmo de uma pessoa muito próxima, um caso de violência doméstica, assim, onde, né, ninguém sabia e aí, de repente, a história foi contada pela filha, sabe, do casal, uma criança. E aí, assim, a gente sempre vê os casos, né, e pensa, bom, acontece, né, não vai acontecer próximo, a gente tem um perfil e a gente imagina que tem um perfil de mulher, e é justamente o que você disse, uma pessoa, no caso, né, dessa conhecida minha, bem-sucedida, uma mulher aparentemente muito forte, inclusive nas relações, né, nas outras relações e nessa, vivenciando isso e ninguém sabendo. E aí eu vi, assim, o quanto é difícil, né, que é um ciclo mesmo, assim, de violência, que a pessoa não consegue falar e ela não consegue sair. Quando ela consegue falar, parece que todo mundo que está de fora não tem poder algum, assim, de poder ajudar mesmo, sabe? A gente conversa e fala, mas não, né, não, parece que não tem um efeito real. E aí, diante desse relato, né, dessa criança, assim, eu fiquei muito chocada que eu fiz uma pergunta, assim, ela me contando tudo, todos os detalhes, e aí eu perguntei assim, e o que você achou, né, disso? Quem que estava culpado? Quem que era o culpado dessa situação? Aí ela me falou,
o papai falou que é a mamãe, porque a mamãe provoca ele. E eu achei assim, então isso me marcou tanto, porque eu pensei assim, bom, a mãe está sofrendo essa violência e a filha, que também é uma mulher, já está aprendendo que realmente a mulher é culpada, né, por essa violência. Então parece um ciclo inquebrável, né? Você sabe que é interessante isso que você disse, porque a minha protagonista, ela fala assim, é fácil aprender a odiar uma mulher, né? O Estado ensina, o marido ensina, a escola ensina, a mãe ensina, a sociedade ensina, a propaganda ensina. E é isso, você aprende desde pequenininha a odiar uma mulher, né? A gente tem isso, todo mundo ouviu essa história, né? Não confie numa mulher, né? Mesmo as mulheres, às vezes, reproduzem esse discurso misógino, né? Mesmo não, é muito comum isso, né? Você ter uma misoginia introjetada. E esse é um aspecto que me chamou bastante atenção assim, na construção do livro. A minha personagem fala muito disso, né? Ela localiza essa misoginia assim dentro, inclusive nos tribunais, né? Porque quando essa mulher vai quando essa mulher ela é morta várias vezes, né? Ela é morta pelo marido, pelo namorado, enfim. E quando ela vai, quando esse crime vai ser julgado, ela está lá também como, de uma certa forma, responsável pela sua própria morte. Ela é morta novamente ali, ela é morta moralmente. Há uma tentativa de desconstruir a honra dessa mulher, né? E uma tentativa de criar a ideia de que ela provocou a sua própria morte, que ela mereceu a sua própria morte. Afinal, onde ela estava? Com quem ela estava andando? Que roupa que ela estava usando? Por que ela estava bebendo daquele jeito? Por que ela saiu com aquele outro homem? Por que ela não caiu fora dessa relação? Se era ruim. Por que ela não largou o marido? Né? Tudo isso faz parte de um discurso misógino que tenta devolver, transferir a culpa do homem assassino para a mulher vítima. Né? É exatamente isso que você falou. É a mamãe que é culpada porque ela provoca o papai. E aí, nesse caso, eles continuam juntos, né? Embora a gente tenha, né, conversa, a gente se sente muito impotente assim, diante dessa situação quando realmente acontece próximo. E aí o argumento dela foi, olha, embora ele tenha feito isso, e aí foram várias vezes, ele é um bom pai. Ele é um bom pai para as minhas filhas, são duas. Provavelmente é um argumento, esse é um argumento importante, né? Você ter um bom pai para os seus filhos, né? É um argumento forte. Essa é um obstáculo real, né? Porque a separação significa cair fora dessa relação abusiva, significa sim muito para os filhos, né? Uma perda importante, perda de convívio com o pai, né? E essa mulher vai colocar isso na balança, né? Na sua pesquisa, você conseguiu identificar qual é o efeito, né, de toda essa violência nos filhos dessas relações, nas crianças, no caso? Bom, a minha personagem é uma personagem que de uma certa forma, né, ela tem uma hora que ela fala o seguinte, que ela fala que ela sente como se isso desestruturasse totalmente, anulasse totalmente a identidade dela. Ela fala assim, numa frase, acabam comigo, assim, o pai dela matou a mãe dela, entendeu? Como é que é você ter essa tragédia dentro da família? Significa que você não tem pai nem mãe, né? Quer dizer, esse é o resultado imediato, né? Há na minha família um caso de feminicídio. Uma prima distante, né, que teve a mãe assassinada pelo pai. E ela praticamente perdeu o pai e a mãe, né? Porque o pai foi preso. A minha tia-avó que criou essa minha prima, quando esse pai saiu da prisão, a família, evidentemente, minha tia-avó não queria permitir que ele visse a filha,
E ela nunca conseguiu reconstruir uma relação com o pai, nunca quis, inclusive, né? Porque ela sempre é o homem que matou a mãe dela. Esse pai passa a ser, antes de pai, ele passa a ser o assassino da mãe. Isso é uma família já totalmente desconstruída, entendeu? Então, você me pergunta, como isso se dá na vida dessa criança? Como ela vivencia essa violência? Ela vivencia, assim, ficando órfã, né? Ela passa a ter não mais um pai e uma mãe, mas ela passa a ser órfã e não tem um pai mais, tem um assassino da mãe dela, né? Alguém? Você quer fazer uma pergunta? Patrícia, boa noite. É o seguinte, há alguns anos atrás, eu li uma notinha assim do jornal O Tempo, já tem algum tempo já, que desde os anos 80 até 2012, mais ou menos, que 80 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Eu acredito que esse número é pouco ainda, porque foi feita essa pesquisa, foi feita assim, de um modo assim, muito rapidamente. O jornal lançou só uma notinha. E eu lembrei do fato que nos anos 70, antes da pesquisa ser começada a ser levantada dos anos 80, nós tivemos o fato dos anos 70, aquela situação de homem matava uma mulher, chegar no tribunal e falar, matei por amor. Isso aí, os mais velhos devem lembrar disso. E aí era aquela discussão. Era crime passional. Crime passional. Exato. E os camaradas falaram, matei por amor. Até que alguém falou, o amor não mata. Amar não mata. Agora, outra pergunta. Como é que você está vendo hoje, como uma roteirista, que ainda você é uma roteirista, as heroínas no cinema atual? Bom, primeiro deixa eu falar sobre essa coisa dos números. Isso é importante. Isso é um aspecto sensível da realidade da violência contra as mulheres, porque a gente não consegue... Há muita subnotificação, né? Muitos crimes que são crimes de feminicídio são investigados e julgados como homicídios, né? Por exemplo, eu sei que no ano passado, em 2018, foram 4... Eu estou falando números redondos, mas eles não são redondos. 4 mil mulheres foram assassinadas, sendo que dessas 4 mil mulheres, mais ou menos 1.300 foram casos julgados como crimes de feminicídio. Na verdade, deve ser um número muito maior, porque tem muita subnotificação. Fora as desaparecidas, né? Oi? Tem muitas desaparecidas. Exatamente, né? E crimes que são investigados como homicídios, crimes que... Né? Bom, mas como é que eu vejo as heroínas? Eu não sei, eu acho que está havendo, de fato, um empoderamento feminino, está havendo muita discussão sobre a questão, sobre o novo feminismo, né? As mulheres estão muito mais conscientes do seu papel na sociedade, elas estão ocupando cada vez mais os espaços sociais, né? Então, isso está tudo, a gente está vendo isso nas heroínas, a minha própria heroína, né? A minha personagem é uma personagem emancipada, ela é corajosa, porque ela mergulha nessa aventura com força. Você precisa ter muita força moral para lidar com essa violência, com essa tragédia familiar, né? Então, eu vejo que as nossas heroínas... Elas não voam, elas não têm superpoderes, mas são heroínas muito pé no chão, sabe? Elas são muito com recursos de batalha, né? De saber, de conquistar o seu papel na sociedade, de lutar pela sua emancipação, pelos seus direitos. Eu acho que toda essa luta feminista desse momento que a gente vive está se refletindo na construção dessas heroínas do cinema, da literatura, como na minha própria heroína. Ok, nosso tempo já acabou. Obrigada, Patrícia, pela presença aqui no Sempre o Papo, por trazer esse tema tão importante para a literatura. Obrigada a todos pela participação. Patrícia vai autografar lá fora, gente, daqui a pouquinho.